O coração humano carrega em si uma inquietação que nunca se cala. É como uma chama escondida, sempre acesa, mesmo quando parece enfraquecida pelo peso da vida. Essa inquietação se manifesta nas perguntas que surgem nas madrugadas silenciosas, quando nenhuma distração é capaz de calar a mente. Ela aparece no vazio, sentido mesmo em momentos de alegria aparente, quando tudo parece estar bem externamente, mas dentro algo ainda falta. É a experiência universal de que o coração foi feito para mais e de que nenhuma conquista, por maior que seja, é capaz de preencher totalmente essa sede. Desde os primeiros tempos, a humanidade carrega essa busca. Filósofos, poetas, santos e pessoas simples já testemunharam essa mesma inquietação. E todos, em maior ou menor medida, procuram o mesmo refúgio. A certeza de não estarem sozinhos, a confiança de que existe um pastor que guia, protege e sustenta. O Salmo 23 é a resposta eterna a esse clamor. Nele, o salmista não apenas descreve a ação de Deus, mas proclama uma certeza que atravessa os séculos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase, tão breve, contém em si um oceano de esperança, porque nos recorda que a vida, com todas as suas lutas, tem direção, tem companhia e tem destino. Mas há algo ainda mais profundo quando unimos essa promessa à presença de Nossa Senhora. Maria, a mãe que acompanha silenciosa, torna o cuidado do pastor ainda mais próximo e palpável. Ela não substitui o Senhor, mas nos conduz até Ele. Sua presença materna revela a ternura de Deus em forma humana. Quando pensamos no coração inquieto que busca repouso, Maria aparece como a mãe que oferece colo, como aquela que estende o manto e recorda: não tenha medo. Você não está sozinho. Assim, o chamado interior, que move cada ser humano, encontra resposta não apenas no pastor que conduz, mas também na mãe, que acolhe esse chamado, se manifesta em diferentes formas. Às vezes, é a solidão que pesa, outras vezes, é o medo do futuro que paralisa. Em muitos momentos, é o cansaço da rotina que parece sem sentido. Há também aqueles que se perdem nas promessas vazias do mundo, correndo atrás de conquistas que logo se desfazem como areia entre os dedos.
Mas todos esses cenários apontam para a mesma necessidade: repousar em verdes pastos e beber das águas tranquilas. O coração inquieto deseja a paz verdadeira, não a paz passageira das circunstâncias, mas a paz sólida que nasce da presença de Deus. Imagine por um instante o coração de alguém aflito. A noite é longa, os pensamentos pesam e o medo insiste em ocupar cada espaço da mente. Nesse cenário, as palavras do Salmo surgem como luz: O Senhor é meu pastor. Não é apenas um pastor distante, mas um pastor pessoal. Ele é meu, guia a minha vida, conhece o meu nome. Essa certeza é capaz de transformar a escuridão em esperança. E, ao lado dessa promessa, Maria se aproxima como mãe atenta. Ela não fala muito, não oferece explicações longas, mas simplesmente está presente. Segura a mão, acolhe com ternura. Esse encontro é o início da cura do coração inquieto. A inquietação não é sinal de fraqueza, mas convite de Deus. É o grito da alma que pede por repouso no Senhor. E quando essa inquietação é ouvida, quando não é abafada pelas distrações ou pelo medo, ela se torna caminho para o encontro profundo. Santo Agostinho, séculos atrás, já dizia: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa verdade se renova a cada geração. O coração inquieto é, na realidade, a prova de que fomos criados para mais, para uma vida em comunhão com o pastor, que guia, e a mãe, que intercede. Esse primeiro passo da jornada é essencial. Reconhecer a inquietação interior é abrir espaço para que a graça em quem ignora essa voz corre o risco de se perder em caminhos que não saciam, mas quem acolhe descobre a porta da transformação. Maria nos ajuda nesse processo, porque ela mesma viveu a inquietação diante do chamado de Deus. No anúncio do anjo, seu coração também se agitou diante do mistério, mas ela respondeu com confiança. Seu sim mostra que a inquietação pode ser transformada em entrega e que o medo pode dar lugar à confiança. O chamado do coração inquieto é, portanto, o início de uma jornada que nos leva ao encontro do Salmo 23 em sua plenitude. É a entrada em um caminho onde o pastor nos conduz e Maria nos acompanha.
É a descoberta de que a vida não é um peso a ser carregado sozinho, mas uma caminhada feita em companhia constante. O coração que antes se agitava encontra repouso, porque descobre que nunca esteve abandonado. E com essa certeza, cada palavra do salmo começa a ressoar de forma nova, não mais como simples poesia, mas como promessa viva. Essa introdução não é apenas preparação, mas mergulho inicial. É o convite para deixar que a inquietação fale, para reconhecer a sede interior e para permitir que Deus e Maria respondam com ternura e fidelidade. Quem se abre a esse chamado descobre que a fé não é apenas crença intelectual, mas encontro real com aquele que guia e com aquela que consola. E assim, o coração inquieto começa sua transformação do medo para a confiança, da solidão para a comunhão, da incerteza para a paz. A figura do pastor no Salmo 23 é uma das imagens mais conhecidas e amadas de toda a Sagrada Escritura. Ele aparece como aquele que guia o rebanho pelas veredas seguras, que busca a ovelha perdida, que protege com um cajado e que conhece cada uma pelo nome. Não é apenas uma metáfora distante, mas uma representação viva do próprio Cristo, que se apresenta no Evangelho como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Quando unimos essa imagem à presença de Nossa Senhora, descobrimos uma dimensão ainda mais profunda. Não há dois caminhos separados, mas um só destino, em que o cuidado do pastor e a ternura da mãe se encontram para conduzir os filhos à plenitude da vida. O salmista declara que o Senhor conduz e supre todas as necessidades. Essa condução é firme, direta, segura, mas o coração humano, frágil e sensível, muitas vezes precisa também do toque materno que acolhe, consola e encoraja. É nesse ponto que Maria se torna companheira inseparável. Ela não substitui o pastor, mas nos ensina a reconhecer sua voz, a confiar em seus passos, a permanecer no caminho, mesmo quando surgem dúvidas e medos. O pastor conduz e a mãe ajuda a permanecer. O pastor guia e a mãe fortalece. O pastor protege e a mãe consola. Essa complementaridade não é invenção humana, mas faz parte do próprio mistério da fé. Cristo e Maria nunca caminham em separado.
Ele é a fonte de toda graça. Ela é o reflexo dessa graça. Ele é a direção, ela é a companhia, ele é a promessa. Ela é o sinal de que a promessa se cumpre. Essa união é visível desde os primeiros momentos da história da salvação. Quando o Verbo se fez carne, Maria estava lá para acolher em seu ventre o pastor que viria guiar toda a humanidade. Quando o bom pastor entregou a vida na cruz, Maria estava de pé, permanecendo firme, confirmando com sua presença que o rebanho não seria abandonado. O fiel que reza o Salmo 23 pode, portanto, experimentar essa união de maneira concreta ao proclamar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Encontra também em Maria a confirmação materna. Confie em filhos, porque ele é fiel. Ao recitar que ele me guia por verdes prados. Pode sentir o olhar de Nossa Senhora indicando o caminho e dizendo: sigam sem medo, porque eu também segui e fui sustentada. Essa experiência é mais do que devoção. É encontro profundo com a realidade espiritual de que nunca caminhamos sozinhos, pois o pastor e a mãe estão sempre unidos em nossa vida. Pense na vida de Maria e perceba como ela mesma foi conduzida pelo pastor, desde sua juventude em Nazaré até o momento em que recebeu o anúncio do anjo. Sua vida foi marcada pela confiança no Senhor que a guiava. Ao dar o seu sim, ela mostrou que era possível dar-se e conduzir, mesmo sem compreender tudo. Mais tarde, ao fugir para o Egito com José e o menino, experimentou concretamente o cuidado do pastor que a protegia em meio ao perigo. Ao longo de toda a vida, Maria viveu como discípula fiel, sempre ouvindo, sempre confiando, sempre permanecendo no caminho. É por isso que ela pode ensinar os filhos a fazer o mesmo, pois conhece as veredas da fé e sabe como permanecer nelas. Essa união entre o pastor e a mãe revela também como Deus cuida do ser humano em sua totalidade. Ele não oferece apenas direção, mas também carinho. Ele não dá apenas força, mas também ternura. Ele não apenas guia, mas também envolve no manto de proteção. O fiel que reconhece essa presença dupla encontra um equilíbrio espiritual que sustenta nos momentos de alegria e nos tempos de dor, a firmeza para enfrentar as dificuldades e suavidade para curar as feridas, a segurança contra os perigos e acolhimento contra a solidão. A história da Igreja confirma essa experiência.
Ao longo dos séculos, inúmeros testemunhos de santos e fiéis simples relatam como encontraram no Salmo 23 e na devoção mariana uma fonte de força e consolo. Homens e mulheres perseguidos pela fé, famílias em tempos de guerra, pessoas em meio à dor da perda, todos encontraram no pastor e na mãe a coragem necessária para seguir adiante. Não são apenas histórias do passado, mas realidades que continuam a acontecer hoje, sempre que alguém se abre à condução do pastor e à intercessão de Maria. Essa verdade convida a uma nova postura de fé. Rezar o Salmo 23 com Maria não é apenas repetir palavras antigas, mas permitir que a promessa do pastor se torne viva no presente. É confiar que ele continua a guiar e que ela continua a acompanhar. É experimentar que a condução divina, ela não é fria, mas aquecida pelo amor de uma mãe. E é descobrir que os dois caminhos se encontram em um só destino: viver como filhos amados na casa do Pai. Esse segundo passo da jornada é um convite à confiança total. Não precisamos escolher entre seguir o pastor e acolher a mãe, porque os dois caminham juntos. Ele é o bom pastor que dá a vida. Ela é a mãe que nos ensina a permanecer junto dele. Ele é o guia que abre o caminho. Ela é a companheira que nos encoraja a continuar. Essa união é a maior garantia de que nada nos faltará, porque temos ao mesmo tempo direção e companhia, força e ternura, promessa e sinal. Vivemos em um tempo marcado pelo barulho. As cidades nunca dormem, os aparelhos nunca se desligam e até a mente parece estar sempre ocupada com preocupações, notificações e pensamentos que não cessam. Nesse cenário, o silêncio é quase um estrangeiro, um espaço raro que poucos conseguem encontrar. E, no entanto, o Salmo 23 nos conduz justamente para esse lugar de calma, águas tranquilas, verdes prados, descanso da alma. É uma imagem de paz que vai na contramão da agitação do mundo moderno. E quando contemplamos essa cena ao lado de Nossa Senhora, descobrimos que o silêncio não é apenas a ausência de ruídos, mas presença profunda de Deus. Maria é a mãe do silêncio. Seu modo de viver e de se relacionar com Deus foi marcado pela escuta, pela contemplação, pelo acolhimento sereno. Quando recebeu o anúncio do anjo, respondeu com poucas palavras, mas sua resposta ecoa até hoje. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Não houve discursos longos, nem explicações elaboradas. Houve silêncio, escuta e entrega. Quando acompanhou Jesus em sua vida pública, Maria não buscou protagonismo. Não fez de si mesma o centro. Permaneceu ao fundo, atenta, guardando tudo no coração. E no momento mais difícil, aos pés da cruz, sua presença silenciosa falou mais alto do que qualquer palavra. Esse silêncio de Maria não é vazio, mas cheio de sentido. É um silêncio habitado pela fé, pela confiança e pelo amor. É nesse silêncio que a alma encontra a calma que tanto busca. O Salmo 23 fala do repouso e do refrigério. E Maria nos conduz a essa experiência quando aprendemos com ela a acolher o silêncio como espaço de encontro com Deus. Muitas vezes rezamos com pressa, falamos demais nas nossas orações, mas não damos espaço para escutar. Maria nos ensina a valorizar o silêncio como parte essencial da vida espiritual. A presença silenciosa de Maria é capaz de acalmar até as tempestades mais violentas dentro de nós. Quantas vezes não carregamos ansiedades que roubam o sono, lembranças dolorosas que ferem, medos que paralisam? Esses barulhos interiores são mais fortes do que qualquer ruído externo. É nesse contexto que a presença de Maria atua de modo tão poderoso. Ela não precisa de palavras para consolar, porque seu olhar, sua proximidade, sua intercessão já dizem tudo. É como uma mãe que apenas segura o filho nos braços em meio ao choro. Não precisa explicar nada, apenas está presente. Esse silêncio mariano nos ensina que o consolo não está nas respostas rápidas, mas na certeza da presença. Muitas vezes buscamos explicações para os sofrimentos, mas o que realmente precisamos é saber que não estamos sozinhos. O Salmo 23 confirma isso. Mesmo quando atravessamos o vale das sombras, não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Maria, em seu silêncio, reforça essa promessa. Ela permanece ao nosso lado, sustentando com sua oração e envolvendo com seu manto, mesmo quando não sentimos forças para continuar. O silêncio também é lugar de cura. Quando nos permitimos parar, respirar e simplesmente estar diante de Deus, as feridas começam a cicatrizar. O coração inquieto encontra repouso. A mente cansada encontra clareza, a alma ferida encontra alívio.
É nesse ambiente silencioso que o pastor nos fala, que sua voz se torna audível. Maria nos ensina a entrar nesse silêncio com confiança, porque foi exatamente nele que ela mesma ouviu e respondeu ao chamado de Deus. Essa dimensão espiritual é cada vez mais urgente em nossos dias. Vivemos correndo, tentando resolver tudo, mas esquecemos que a força verdadeira nasce do encontro silencioso com Deus. O Salmo 23 nos convida a esse repouso e Maria nos guia até lá. Ao rezarmos com ela, somos lembrados de que não precisamos preencher todos os vazios com palavras. Basta estar, basta confiar, basta deixar que o silêncio se torne espaço de encontro. O silêncio de Maria é também força ativa. Ela não se omite, não foge, não se esconde por medo. Seu silêncio é cheio de coragem, porque permanece firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Esse é o tipo de silêncio que acalma a alma. Não um silêncio de indiferença, mas de fidelidade. Não um silêncio de abandono, mas de presença. Não um silêncio de fraqueza, mas de fortaleza. Quando aprendemos a valorizar esse silêncio, descobrimos que ele é o caminho para uma confiança mais profunda no pastor que nunca abandona. Assim, o Salmo 23 e Nossa Senhora nos conduzem juntos a essa experiência de repouso interior. Não é apenas descanso físico, mas descanso da alma. Não é apenas alívio momentâneo, mas transformação duradoura. A presença silenciosa que acalma a alma é a chave para descobrir a força que nasce do encontro com Deus. E quando nos deixamos guiar por Maria, aprendemos que o silêncio não é vazio, mas plenitude, porque nele o coração repousa nas mãos do pastor. O Salmo 23 não esconde a realidade mais dura da vida. Ele não apresenta uma fé ilusória, que promete apenas alegrias e vitórias fáceis. Ao contrário, proclama com coragem que existem vales escuros, lugares de sombra e de medo que todos inevitavelmente atravessamos. O versículo é claro: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras não suavizam a dor, mas trazem uma promessa que muda tudo. Nunca estaremos sozinhos.
E é nesse ponto que a intercessão de Nossa Senhora se torna força insubstituível. Porque se existe alguém que compreende os vales da vida, essa é a mãe que acompanhou o próprio filho até a cruz. O Vale das Sombras tem muitos rostos. Para alguns, é a luta silenciosa contra uma doença que enfraquece o corpo e a esperança. Para outros, é a solidão que se instala em noites intermináveis, quando ninguém parece se importar. Há os vales das perdas, quando a ausência de alguém amado pesa como um vazio insuportável. Existem ainda os vales da insegurança, da incerteza financeira, das decepções profundas, dos medos que paralisam. Cada pessoa conhece de perto algum desses vales. São momentos em que a fé parece frágil, em que o coração se pergunta se terá forças para continuar, mas o Salmo não fala de permanecer no vale, e sim de passar por ele. Isso significa que a escuridão não é destino final, mas caminho que leva a um lugar de luz. E durante essa travessia, o pastor não abandona. Seu cajado e seu báculo nos dão segurança. Ao lado dele, Maria caminha como mãe que intercede e sustenta. Sua presença silenciosa ilumina as sombras, porque ela mesma já percorreu esse vale. Quando segurou o corpo sem vida de Jesus em seus braços, experimentou a maior das dores, e por isso, ninguém melhor do que ela para compreender os filhos que sofrem. Sua intercessão não elimina a cruz, mas dá coragem para enfrentá-la, com dignidade e fé. A intercessão de Nossa Senhora nos vales da vida é como uma chama discreta que se mantém acesa mesmo em meio à escuridão. Quantas pessoas, em momentos de angústia, recorrem a uma oração simples como a Ave Maria e encontram alívio imediato? Quantos testemunhos relatam que, ao clamar por Maria, em meio a perigos ou sofrimentos, sentiram paz, consolo e proteção? Esses sinais não são fruto do acaso, mas reflexos da presença materna que acompanha e intercede. O vale continua existindo, mas dentro dele nasce uma força que não vem de nós mesmos.
É importante compreender que a presença de Maria não substitui a ação de Cristo, mas a torna mais próxima e mais acessível ao coração humano. Ela é como a mãe que segura a mão do filho durante uma cirurgia. Não é ela quem realiza a cura, mas sua presença traz confiança e coragem. Assim, é Maria nos vales escuros. Sua intercessão aponta para Cristo, fortalece a fé e ajuda a atravessar a noite sem desistir. O vale não desaparece, mas deixa de ser um espaço de desespero para se tornar um espaço de encontro com Deus. Esse encontro se manifesta de diversas formas. Às vezes, é uma paz inesperada que invade o coração em meio ao medo. Outras vezes, é a força repentina para seguir adiante quando tudo parecia perdido. Em certos momentos, é a presença de alguém que aparece na hora certa, como resposta às orações. Esses sinais são pequenos reflexos da providência divina, frutos da intercessão silenciosa de Maria. Eles mostram que não caminhamos sozinhos, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. O Vale das Sombras também revela a profundidade da fé. Quando a vida é fácil, é natural acreditar. Mas quando tudo se desfaz, acreditar exige coragem. É nesses momentos que a fé é provada e purificada. E é aí que Maria aparece como exemplo. Aos pés da cruz, quando todos fugiram, ela permaneceu. Não porque tinha todas as respostas, mas porque confiava no pastor mesmo na noite mais escura. Essa fidelidade silenciosa é lição para cada um de nós. Ela mostra que não precisamos entender tudo para confiar. Não precisamos ver a luz para acreditar que ela virá. Ao rezarmos o Salmo 23 com Maria, somos convidados a olhar para nossos próprios vales com esperança, não como vítimas de uma realidade cruel, mas como filhos que sabem que não caminham sozinhos. Cada palavra do Salmo se torna mais real quando pronunciada em união com Nossa Senhora. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, deixa de ser apenas uma declaração de coragem e se torna experiência concreta. Maria caminha comigo, ora por mim, apresenta minha dor ao coração de Cristo. Essa é a força da intercessão. Ela não remove os obstáculos, mas transforma a forma como os enfrentamos. Ela não anula a dor, mas a envolve com esperança.
Ela não impede as lágrimas, mas garante que nenhuma delas será derramada em vão. A mãe que já percorreu os vales mais escuros sabe como conduzir seus filhos até a vitória da luz. E por isso, mesmo no vale das sombras, podemos proclamar com fé: não temerei, porque o pastor está comigo e Maria intercede por mim. O Salmo 23 revela uma verdade que muitas vezes esquecemos. Deus não se manifesta apenas nos grandes milagres, mas também nos gestos simples e cotidianos. O pastor não conduz o rebanho apenas em momentos de crise, mas a cada passo, em cada detalhe da jornada. Essa espiritualidade do cuidado diário é a base de uma fé sólida, porque nos ensina a perceber a presença de Deus não como algo esporádico, mas constante. E quando olhamos para a vida de Nossa Senhora, vemos refletida essa mesma verdade. A santidade não está apenas em acontecimentos extraordinários, mas em viver cada instante com confiança e amor. A vida em Nazaré foi marcada por essa espiritualidade silenciosa e cotidiana. Maria não viveu cercada de holofotes, mas em um lar simples entre afazeres domésticos, responsabilidades familiares e o silêncio da oração. Foi nesse ambiente ordinário que ela experimentou a presença extraordinária de Deus. Preparar o pão, arrumar a casa, cuidar do menino Jesus, tudo isso se tornou expressão de fé. Maria transformou a rotina em oração, o comum em sagrado, o dia a dia em caminho para Deus. O mesmo acontece conosco quando aprendemos a enxergar no cuidado diário os sinais da presença divina. O salmista proclama que o Senhor guia pelos verdes prados e pelas águas tranquilas, que restaura a alma e prepara a mesa. Essas imagens não falam apenas de momentos raros, mas da constância de um Deus que acompanha em tudo. O alimento que chega à mesa, a saúde que se mantém, a família que se apoia, o trabalho que sustenta, até mesmo o ar que respiramos, tudo pode ser visto como expressão desse cuidado. Quando aprendemos a reconhecer esses pequenos milagres diários, a fé deixa de ser algo distante e se torna experiência concreta. Essa espiritualidade do cuidado diário também é antídoto contra a ansiedade.
Quantas vezes vivemos preocupados com o futuro, angustiados com o que pode acontecer, esquecendo que o presente já está sendo sustentado pela providência divina? Jesus mesmo recordou isso ao dizer que não devemos nos preocupar excessivamente com o amanhã, porque cada dia traz o seu próprio peso. O Salmo 23 reforça essa verdade. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias da nossa vida, não apenas nos dias especiais, mas em todos. E Maria, com sua vida simples, nos ensina a confiar passo a passo, sem querer controlar tudo, apenas entregando cada momento nas mãos de Deus. O cuidado diário também é pedagógico, porque nos convida a aprender a confiar. Muitas vezes queremos grandes sinais para acreditar, mas Deus se manifesta nas pequenas coisas. É fácil reconhecer a mão de Deus em um milagre extraordinário, mas a verdadeira maturidade da fé está em reconhecer sua presença no cotidiano. Maria nos mostra isso com clareza. Ela não recebeu sinais grandiosos a cada dia, mas viveu com confiança absoluta mesmo, no silêncio. Quando o anjo anunciou o plano de Deus, ela não pediu detalhes sobre cada etapa, apenas confiou e seguiu, um dia de cada vez. Essa confiança se tornou modelo para todos nós. Essa dimensão espiritual pode transformar completamente a forma como vivemos. Quando passamos a enxergar a mão de Deus, nos detalhes, até os momentos mais simples ganham novo sentido. O alimento que sacia deixa de ser apenas matéria e se torna sinal da providência. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e se torna vocação. O encontro com alguém querido deixa de ser acaso e se torna cuidado divino. E assim, a vida inteira se torna oração. O cotidiano passa a ser espaço de encontro com Deus, e cada gesto de amor se transforma em resposta ao cuidado do pastor. Maria, como mãe, nos ajuda a desenvolver essa sensibilidade. Ela nos ensina a olhar com atenção, a perceber os sinais discretos da graça, a agradecer por aquilo que muitas vezes passa despercebido. Quantas vezes pedimos grandes milagres e esquecemos de agradecer pelos pequenos milagres de cada dia? A espiritualidade do cuidado diário é, antes de tudo, espiritualidade da gratidão. É aprender a dizer obrigado por cada manhã, por cada noite de descanso, por cada gesto de carinho recebido.
Essa gratidão transforma o coração e abre ainda mais espaço para a ação de Deus. Rezar o Salmo 23 com Maria nesse espírito é renovar a confiança em cada momento da vida. Não se trata apenas de pedir proteção em tempos de crise, mas de reconhecer o cuidado constante de Deus. É perceber que o pastor está sempre conduzindo e que a mãe está sempre intercedendo. Mesmo quando não nos damos conta, essa consciência muda tudo, porque gera serenidade. O coração deixa de viver preso à ansiedade pelo futuro e passa a descansar na fidelidade do presente. Assim, a espiritualidade do cuidado diário é viver com a certeza de que nada nos falta, porque o pastor guia cada passo e Maria acompanha cada detalhe. É transformar a rotina em oração, o simples em sagrado, o cotidiano em espaço de graça. Quem aprende a viver dessa forma descobre que não precisa esperar grandes acontecimentos para experimentar Deus. Ele já está presente, agora e sempre, cuidando com amor. O Salmo 23 nos leva a uma das imagens mais profundas e restauradoras de toda a Escritura: o repouso junto às águas tranquilas. Essa cena ultrapassa a beleza poética e toca no âmago das necessidades humanas. Todos carregamos dentro de nós feridas invisíveis, marcas do passado, dores que o tempo não curou, culpas que pesam no coração e ansiedades que nos tiram o sono. As águas tranquilas não são apenas um cenário, mas uma promessa de cura interior, um convite para deixar que Deus lave a alma e renove a vida. Quando Maria nos conduz até essas águas, a experiência se torna ainda mais completa, porque a ternura da mãe nos ajuda a entregar o que muitas vezes guardamos com medo ou vergonha. As águas têm um simbolismo universal. Elas limpam, saciam, refrescam, dão vida. Sem água, não há existência. Do mesmo modo, sem a graça de Deus, a alma se torna árida e ressecada. O salmista entende que o pastor não conduz apenas para proteger do perigo, mas também para restaurar as forças, oferecer descanso e renovar a esperança. Essa restauração não acontece de maneira brusca, mas suave, como o fluir tranquilo de um rio que refresca sem violentar. Nossa Senhora, com sua presença maternal, atua nesse mesmo movimento. Ela não invade, não força, mas suavemente guia o coração até a fonte da paz.
Imagine o peso das feridas que muitas vezes carregamos, sem perceber. Há lembranças que ainda doem, palavras que feriram e continuam ecoando, escolhas que deixaram marcas de arrependimento. Essas feridas internas, se não forem curadas, acabam se tornando fardos que impedem de caminhar. O pastor nos leva às águas tranquilas justamente para lavar esses fardos. E Maria, como mãe, nos convida a não termos medo de colocar nessas águas tudo o que nos machuca. Ela mesma, como mulher de dores, sabe o que é sofrer e por isso acolhe com ternura cada coração ferido. A cura interior não acontece de uma vez. Assim como as águas moldam lentamente a pedra, a graça de Deus age de forma paciente. Muitas vezes pedimos curas instantâneas, mas o Senhor nos conduz a um processo contínuo de libertação. O coração que se abre à oração do Salmo 23, unido à intercessão de Maria, aprende a esperar e a confiar. Cada recitação do Salmo, cada Ave Maria pronunciada, cada entrega feita diante de Deus é uma gota dessas águas que vai lavando, limpando e restaurando. Aos poucos, o coração pesado encontra leveza, a mente agitada encontra serenidade e a alma cansada encontra descanso. Essas águas também representam a reconciliação consigo mesmo. Quantas vezes nos culpamos excessivamente, alimentando remorsos que nos afastam da paz? O pastor nos mostra que seu cuidado é maior que nossos erros. Ele restaura a alma e não apenas guia. Maria nos ajuda a acreditar nessa misericórdia, porque ela mesma proclamou: O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. O mesmo Deus que fez maravilhas em Maria deseja também restaurar nossa vida. Basta confiar, entregar-se, permitir que essas águas lavem a culpa e devolvam a liberdade interior. Há também uma dimensão comunitária nessa promessa. As águas tranquilas não são apenas para um indivíduo isolado, mas para todo o rebanho. Isso significa que a cura interior se expande para os relacionamentos. Quando permitimos que Deus lave nossas feridas, também nos tornamos mais capazes de perdoar, de compreender, de amar. Maria, como mãe da Igreja, nos convida a viver essa experiência não apenas para nós, mas para os outros. Ao sermos curados, podemos ser instrumento de cura. Ao sermos consolados, podemos consolar. Ao bebermos das águas tranquilas, podemos levar outros até a fonte.
Essa experiência é ainda mais intensa quando transformamos o salmo em oração meditativa. Feche os olhos por um momento e imagine-se sentado à beira de um rio tranquilo. A água flui suavemente. E ao lado, Maria estende sua mão e o convida a colocar ali seus medos, culpas e dores. Você os coloca na corrente e aos poucos eles se vão, a água leva embora o que pesava e em troca, uma paz serena começa a nascer no coração. Essa é a força da oração, quando unida à contemplação. Ela não é apenas recitação, mas vivência concreta da promessa do pastor. O refresco das águas e a cura interior são lembretes de que Deus deseja restaurar por completo. Não basta apenas proteger do perigo. Ele quer que a alma viva em abundância. Não basta apenas guiar no caminho. Ele quer que o coração encontre descanso. Não basta apenas consolar. Ele quer curar. E Maria, como mãe, participa desse desejo, conduzindo cada filho até a fonte de graça que é Cristo. Quem se deixa conduzir, experimenta a liberdade de viver sem fardos, a paz de confiar plenamente e a alegria de sentir-se renovado. Assim, o Salmo 23 se torna mais do que uma poesia antiga. Ele é a experiência de cura atual. Ele mostra que o pastor conduz até as águas tranquilas e que Maria guia até a paz. É a certeza de que não estamos condenados a carregar eternamente nossas feridas, porque existe uma fonte capaz de lavá-las. É o convite a deixar que a graça flua como o rio e transforme pouco a pouco cada parte da vida. E quem se abre a esse convite descobre que o coração inquieto pode finalmente descansar, porque encontrou nas águas tranquilas a paz que sempre buscou. O Salmo 23 surpreende quando anuncia que o Senhor prepara uma mesa diante dos inimigos. Esse versículo, à primeira vista, parece contraditório, porque esperaríamos que um banquete fosse servido apenas em tempos de paz, quando os perigos já foram superados. Mas a lógica divina é diferente da lógica humana. O pastor não nos promete apenas descanso depois da vitória. Ele nos oferece alimento já no meio da luta. Ele nos dá esperança quando ainda estamos cercados pelas sombras.
E quando contemplamos essa imagem à luz de Nossa Senhora, ela ganha ainda mais força, porque Maria é a mãe que permanece firme durante as batalhas e que nos convida a não desistir, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Esse banquete é sinal de abundância, mas também de confiança. Deus não espera que a guerra termine para nos alimentar. Ele nos fortalece enquanto a guerra ainda acontece. Isso significa que a esperança não deve ser adiada para um futuro incerto, mas pode ser experimentada no presente. Essa é a grande revolução espiritual do Salmo. A mesa é posta em meio ao campo de batalha, e esse gesto divino nos lembra que não estamos à mercê dos inimigos, mas sob o cuidado de um pastor que jamais abandona. Maria viveu essa verdade em sua própria carne. Desde o início, sua vida foi marcada por batalhas. Teve de fugir para o Egito para salvar o menino. Enfrentou a incompreensão de muitos. Caminhou ao lado de Jesus em meio a perseguições e, por fim, permaneceu firme ao pé da cruz. Em cada uma dessas situações, ela não perdeu a confiança. Soube encontrar esperança em meio às lutas. Soube acreditar quando tudo parecia perdido. E por isso, quando nos aproximamos dela, aprendemos que o banquete do Salmo não é ilusão, mas realidade. Mesmo em tempos difíceis, há alimento espiritual suficiente para nos sustentar. Esse banquete é formado por dons que não se esgotam. É a palavra de Deus, que nutre a alma e ilumina os passos. É a oração que fortalece o coração cansado. É a Eucaristia, que nos dá a presença real de Cristo como alimento de eternidade. Maria, como mãe da Igreja, nos ajuda a valorizar essa mesa preparada, porque foi ela quem primeiro ofereceu ao mundo o pão da vida. Foi do seu ventre que nasceu aquele que se tornaria alimento de salvação. Assim, cada vez que nos aproximamos dessa mesa, Maria está espiritualmente presente, conduzindo-nos a Cristo, que é o verdadeiro banquete. As batalhas da vida assumem muitas formas. Há lutas internas contra o medo, a ansiedade e a solidão.
Há batalhas externas contra injustiças, doenças e adversidades. E há ainda os combates espirituais travados no silêncio do coração contra as tentações que tentam nos afastar de Deus. Em todas essas situações, o banquete da esperança é oferecido como força para continuar. Não é alimento que nos torna invencíveis de forma mágica, mas alimento que renova a fé e a coragem para não desistir. É a certeza de que, mesmo quando cercados, podemos nos sentar à mesa em paz, porque o Senhor está conosco. Maria, como mãe, nos ensina a participar desse banquete, mesmo quando tudo parece desfavorável. Ela nos convida a confiar na providência, a acreditar que Deus não abandona, a manter a esperança viva. Seu exemplo mostra que a fé não é apenas para os tempos fáceis, mas, sobretudo, para os momentos de dor. Ao olhar para ela, descobrimos que é possível manter o coração firme, mesmo diante das batalhas mais cruéis. E ao rezar o salmo em sua companhia, sentimos que o banquete preparado não é apenas promessa futura, mas alimento presente. O banquete também é sinal de vitória antecipada. O fato de Deus preparar a mesa diante dos inimigos mostra que eles não têm a última palavra. Mesmo cercado, o fiel pode se sentar e comer em paz, porque confia que a vitória já pertence ao Senhor. Essa atitude de confiança é uma verdadeira arma espiritual. Enquanto o inimigo tenta semear medo e desespero, Deus responde com serenidade e abundância. Maria nos ensina essa serenidade, porque ela mesma confiou no meio das lutas. Sua fé inabalável é testemunho de que a esperança não é ingênua, mas é força que sustenta até o fim. Esse banquete é também convite à partilha, não é mesa individual, mas comunitária. Todos são chamados a se sentar e participar. A esperança que recebemos não deve ser guardada apenas para nós, mas compartilhada com os outros. Ao viver essa experiência, o fiel se torna também sinal de esperança para quem ainda está em meio às batalhas sem forças. E Maria, como mãe, nos inspira a sermos presença de consolo e apoio, porque ela mesma não viveu sua fé de forma isolada, mas sempre como parte do povo de Deus. Assim, o Salmo 23 nos ensina que o banquete da esperança não acontece depois da luta, mas durante a luta, ele é alimento que fortalece, confiança que sustenta, vitória que já se anuncia.
Com Maria ao nosso lado, aprendemos a nos sentar a essa mesa com coragem, mesmo quando o cenário parece adverso. Descobrimos que a esperança não é apenas expectativa pelo futuro, mas certeza presente de que Deus é fiel. E, sustentados por esse banquete, podemos enfrentar cada batalha com o coração erguido, proclamando que nada nos faltará, porque o Senhor é nosso pastor e Maria é nossa mãe. O Salmo 23 nos conduz a uma imagem de consagração e abundância. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essas palavras não são apenas metáfora poética, mas expressão de uma realidade espiritual profunda. A unção com óleo, na tradição bíblica, era um gesto de escolha, de envio e de proteção. Reis eram ungidos para governar, sacerdotes eram consagrados para servir no templo, e até guerreiros recebiam a unção antes de enfrentar batalhas. O óleo era sinal visível da presença de Deus e da força que ele concedia para que a missão fosse cumprida. Ao lado dessa imagem, surge a ternura do manto de Nossa Senhora, que cobre e protege seus filhos. Assim como o óleo desce suavemente e penetra, fortalecendo e perfumando, o manto maternal envolve e aquece, dando segurança. Juntos, esses dois símbolos revelam a amplitude do cuidado divino. Somos consagrados pelo pastor e protegidos pela mãe. O óleo da unção fala de força, de dignidade e de missão. Quando Deus unge, Ele não apenas abençoa, mas também envia. A vida ganha novo sentido, porque passa a ser sustentada por uma graça especial. No entanto, junto dessa força, é a necessidade do consolo e do acolhimento. É aí que o manto de Maria se torna essencial. Ele nos recorda que, além de enviados, somos também filhos amados, que não estamos sozinhos na missão, mas envoltos no carinho de uma mãe que jamais abandona. O óleo e o manto são dois gestos complementares. Um fortalece, o outro consola. Um envia, o outro protege. Um é sinal da força de Deus, o outro é sinal da ternura de Maria. Na vida espiritual, essa união se manifesta de forma concreta. Quantas vezes sentimos o peso de responsabilidades, tarefas e lutas que parecem maiores do que nossas forças? É nesses momentos que a unção do Senhor age, derramando vigor e coragem.
Mas ao mesmo tempo, o coração precisa de consolo, de alguém que enxugue as lágrimas, de alguém que ofereça refúgio. É aí que Maria cobre com o seu manto. Essa experiência dupla é o que mantém a alma equilibrada. Sem a unção, faltaríamos coragem. Sem um manto, faltaríamos ternura. Juntos, eles nos recordam que a vida espiritual é feita de missão e de acolhimento, de luta e de descanso, de força e de amor. O cálice que transborda é outro sinal de abundância. Deus não age de maneira limitada, mas com generosidade. Ele não derrama apenas o suficiente, mas transborda. Isso mostra que sua graça é maior do que nossas necessidades, maior do que nossas feridas, maior do que nossos medos. Maria, como mãe, participa dessa abundância, porque nos envolve com um cuidado que não conhece limites. Seu manto não cobre apenas uma parte, mas envolve por inteiro. Assim como o óleo não é derramado de forma escassa, mas abundante, o manto de Maria não é estreito, mas largo o suficiente para acolher todos os filhos. Essa abundância nos convida a confiar. Muitas vezes, vivemos como se estivéssemos sempre à beira da escassez, com medo de que falte amor, esperança ou força. Mas o Salmo 23 nos lembra de que o cálice transborda e que a unção é constante. Maria reforça essa confiança ao nos cobrir com seu manto, mostrando que não há limite para o cuidado de Deus. Quando rezamos esse versículo com ela, experimentamos uma paz nova. Não apenas acreditamos que Deus nos fortalece, mas sentimos que também somos protegidos, acolhidos e amados. O óleo da unção e o manto maternal também falam de identidade. A unção nos lembra que somos escolhidos, que nossa vida tem propósito, que não estamos aqui por acaso. O manto nos lembra que, acima de qualquer missão, somos filhos e que nosso valor não depende do que fazemos, mas de quem somos diante de Deus. Essa identidade dupla, menos escolhidos e amados, é o que dá equilíbrio à caminhada espiritual. Maria, em sua vida, viveu as duas dimensões. Foi escolhida para uma missão grandiosa e, ao mesmo tempo, viveu como filha amada do Pai. É por isso que ela pode nos ensinar a viver também essas duas realidades sem separar uma da outra.
Esse versículo do Salmo, unido à presença de Maria, se transforma em oração de confiança. Ao proclamar que o Senhor unge a cabeça com óleo, sentimos a força que vem do alto. Ao imaginar o manto de Nossa Senhora sobre os ombros, sentimos o consolo que vem da Mãe. Ao contemplar o cálice transbordando, lembramos que a graça não tem limites. Essa experiência nos convida a seguir em frente, com coragem e serenidade, sabendo que nada nos falta, porque somos sustentados pela força de Deus e pelo amor de Maria. Assim, o Salmo 23 revela sua profundidade ainda maior. O óleo da unção e o manto maternal não são apenas símbolos, mas realidades espirituais que nos acompanham todos os dias. Eles mostram que a fé não é apenas combate, mas também carinho, não é apenas envio, mas também acolhimento. Não é apenas força, mas também ternura. E quem aprende a viver sob a unção do pastor e sob a proteção da mãe, descobre uma paz que o mundo não pode dar. É a paz de quem sabe que foi escolhido, consagrado e amado. O Salmo 23 culmina com uma promessa grandiosa e definitiva: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é apenas a conclusão de um poema, mas o ponto de chegada de toda a caminhada espiritual. Desde o primeiro versículo, o salmista descreve o cuidado do pastor, a proteção no vale das sombras, a abundância da mesa preparada e a força da unção. Tudo converge para esse destino final, a casa do Senhor, e quando rezamos esse versículo com Nossa Senhora, a promessa ganha ainda mais profundidade, porque Maria é aquela que já habita plenamente na presença de Deus e que nos guia, como mãe, para que também possamos viver desde já com um coração de filhos. Habitar na casa do Senhor é mais do que estar em um lugar físico, é viver em comunhão com o Pai, em uma relação de confiança e de amor. É experimentar a presença de Deus não como algo distante, mas como realidade cotidiana. Essa habitação começa já aqui, na vida presente, cada vez que reconhecemos que pertencemos a Ele, que somos filhos, amados e que nossa vida tem um lar seguro no coração de Deus.
O destino eterno é antecipado no presente, e Maria é sinal visível dessa antecipação, porque ela já viveu essa experiência em plenitude. Sua vida inteira foi um habitar constante na vontade do Pai. E por isso ela nos ensina como também podemos viver assim. O ser humano carrega dentro de si o desejo profundo de pertencimento. Buscamos constantemente um lugar onde nos sintamos aceitos, amados e seguros. Muitas vezes tentamos saciar essa necessidade em lugares errados, em grupos que exploram, em relações que ferem, em conquistas que não duram. Mas o Salmo nos recorda que a verdadeira casa do coração humano é a casa do Senhor. Só ali encontramos descanso completo. Maria nos mostra isso de modo concreto. Ela nunca buscou sua identidade em reconhecimentos humanos, mas viveu toda a sua vida centrada em Deus. Ela sabia que sua morada era o coração do Pai, e por isso sua vida foi marcada por confiança inabalável. Habitar na casa do Senhor também é viver como filho, não como hóspede. Um hóspede é alguém que fica por um tempo e depois parte. Um filho, ao contrário, tem lugar permanente, direito de estar, liberdade de permanecer. Essa é a identidade que Deus nos oferece. Não somos estranhos em sua casa, mas filhos, e Maria, como mãe, confirma essa verdade. Ao pé da cruz, quando Jesus nos entregou a ela como filhos, o fez para que nunca duvidássemos de nossa pertença. Com Maria, aprendemos que a casa do Senhor não é apenas promessa futura, mas realidade presente, porque já vivemos sob seu cuidado e já somos acolhidos como filhos. Essa promessa de habitar na casa do Senhor é também fonte de esperança em meio às dificuldades. Muitas vezes, os vales escuros e as batalhas nos fazem pensar que não há saída. Mas o Salmo nos lembra que existe um destino preparado, uma morada eterna, que nada e ninguém pode tirar. Essa esperança sustenta o coração, porque mostra que a vida não termina nas sombras, mas na luz. Maria é testemunha viva dessa esperança. Ela atravessou a dor mais profunda ao ver o filho morrer, mas acreditou na ressurreição. Sua fé nos mostra que o fim da jornada não é a morte, mas a vida plena na casa do Pai. Habitar na casa do Senhor significa também viver em comunhão.
não é uma experiência isolada, mas comunitária. O Salmo fala de um rebanho conduzido pelo pastor, não de uma ovelha solitária. Da mesma forma, a casa do Pai é ampla o bastante para acolher todos os seus filhos. Maria nos convida a viver essa dimensão comunitária, a abrir o coração para a fraternidade, a reconhecer nos outros também filhos de Deus. A espiritualidade mariana nos lembra que não caminhamos sozinhos, mas como parte de uma família espiritual. Isso nos ajuda a superar divisões e ressentimentos, e a construir uma vida de comunhão que já antecipa a experiência do céu. Habitar com o coração de filho é viver sem medo. O filho confia que sempre haverá um lugar preparado para ele. Não precisa provar seu valor para ser aceito, porque sabe que o amor do Pai é gratuito. Essa confiança elimina a ansiedade de buscar segurança em coisas passageiras. Maria nos ensina essa confiança. Sua vida foi cheia de incertezas humanas, mas nunca de incertezas espirituais. Ela sabia a quem pertencia e por isso não se deixou dominar pelo medo. Esse é o convite do Salmo: viver cada dia com o coração seguro, sabendo que somos filhos e que nossa casa está no Senhor. Essa promessa final é a coroação de toda a jornada do Salmo. Começamos com a inquietação do coração humano. Passamos pelo cuidado diário do pastor, atravessamos os vales escuros, fomos alimentados pelo banquete da esperança e ungidos com o óleo da consagração. Tudo isso nos prepara para a meta última: habitar na casa do Senhor. Maria, como mãe, nos acompanha em cada etapa e, ao final, nos acolhe para nos apresentar ao Pai. Essa é a beleza da espiritualidade mariana, unida ao Salmo 23. Não apenas caminhamos, mas caminhamos com destino seguro, com companhia fiel e com promessa garantida. Habitar na casa do Senhor com o coração de filho é, portanto, viver em confiança, esperança e comunhão. É reconhecer que nossa vida não está perdida, mas tem direção. É experimentar já no presente a paz que será plena na eternidade. É saber que não somos hóspedes temporários, mas filhos amados.
O Salmo 23 nos garante essa promessa. E Maria nos ensina a viver lá desde já. Quem se abre a essa verdade descobre que, mesmo no meio das lutas, já pode experimentar o repouso da casa do Pai, porque já é amado, já é acolhido, já é filho. Chegamos ao ponto final desta jornada pelo Salmo 23, unido à presença de Nossa Senhora. O salmo que começou com a inquietação do coração humano e a declaração confiante de que o Senhor é o pastor, culmina agora em uma visão completa de vida. Uma vida guiada, protegida, restaurada e finalmente acolhida na casa do Pai. Cada versículo nos conduziu por caminhos de confiança e, ao lado de Maria, cada palavra ganhou ainda mais profundidade. O pastor nunca nos abandona e a mãe nunca deixa de interceder. Essa dupla presença é o segredo espiritual que transforma o Salmo 23 em muito mais do que poesia antiga. Ele se torna experiência viva, encontro pessoal, caminho de renovação. Ao longo dessa jornada, vimos que o coração inquieto encontra repouso quando descobre que existe um pastor que conhece pelo nome cada uma de suas ovelhas. Compreendemos que esse pastor não caminha sozinho, mas nos oferece a companhia de uma mãe, que traduz seu cuidado em ternura. Sentimos que a presença silenciosa de Maria tem força para acalmar as tempestades interiores e que sua intercessão nos sustenta quando atravessamos os vales mais escuros. Aprendemos a reconhecer que o cuidado de Deus não está apenas nos grandes milagres, mas também nos detalhes da rotina, nos pequenos sinais de cada dia. Descobrimos também que as águas tranquilas do Salmo não são apenas paisagem, mas fonte de cura interior, capaz de lavar culpas, sarar feridas e restaurar forças. E que, mesmo em meio às batalhas, o pastor prepara uma mesa, mostrando que a esperança não precisa esperar a vitória final, mas pode ser vivida já no presente. Aprendemos que a unção do óleo nos fortalece para a missão e que o manto maternal de Maria nos envolve de proteção e carinho. Por fim, contemplamos a promessa de habitar na casa do Senhor, não como hóspedes passageiros, mas como filhos amados, guiados pela mão do pastor e conduzidos pela mãe até o coração do Pai.
Essa conclusão não é apenas resumo, mas o convite para viver o Salmo 23, não como palavras bonitas, mas como estilo de vida. O convite para permitir que cada versículo molde o coração, transformando a inquietação em confiança, o medo em esperança, a solidão em comunhão. O convite para deixar que Maria, em sua presença silenciosa e fiel, nos ensine a permanecer firmes. Mesmo quando as sombras parecem dominar, e o convite para acreditar que, com o pastor e a mãe, nada nos falta, porque já temos tudo o que precisamos: direção, companhia, força e ternura. O impacto dessa jornada se revela no cotidiano. Quando o medo voltar, o coração pode repetir: o Senhor é meu pastor. Quando a solidão pesar, pode lembrar: Maria caminha comigo. Quando as batalhas apertarem, pode confiar: existe uma mesa preparada. Quando as feridas doerem, pode descansar: há águas tranquilas para restaurar. Quando a missão parecer pesada, pode recordar: já fui ungido e protegido. E quando a vida parecer incerta, pode proclamar: habitarei na casa do Senhor, porque sou filho amado. Esse é o poder do Salmo 23, quando vivido com Maria. Ele se torna bússola, refúgio, alimento e promessa. Essa conclusão é também um chamado à esperança ativa. Não se trata apenas de esperar passivamente que Deus faça tudo, mas de caminhar com coragem, confiando que a presença do pastor e da mãe nos dá a força necessária para seguir. Maria nos mostra que a fé verdadeira não é fuga da vida, mas entrega confiante à vontade de Deus. E o Salmo nos lembra que essa entrega nunca será em vão, porque Ele guia, protege e prepara um futuro de plenitude. Agora, ao encerrar essa jornada, a alma pode repousar na certeza de que não está só. Pode contemplar a vida com novos olhos, sabendo que cada passo é acompanhado, cada lágrima é recolhida, cada oração é ouvida. Pode proclamar com o salmista e com Maria: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa declaração, repetida com fé, se torna fonte de paz nos dias difíceis e motivo de gratidão nos dias de alegria. E assim, a jornada do Salmo 23 com Maria não termina aqui. Ela continua em cada oração, em cada gesto de fé, em cada momento de entrega.
continua em cada vida que se deixa guiar pelo pastor e acolher pela mãe. Continua no coração de quem acredita que a esperança é maior que o medo e que o amor de Deus é maior que qualquer escuridão. Essa jornada é, na verdade, o caminho da vida inteira, porque o destino é eterno: habitar na casa do Senhor por todos os dias. Este é o impacto do encontro entre o Salmo e Maria. Uma certeza inabalável, uma paz que o mundo não pode roubar, uma esperança que nada pode destruir. Quem percorre essa estrada descobre que a vida tem sentido, que a fé tem força e que o amor tem vitória. E com essa certeza, o coração pode descansar em paz, proclamando com firmeza até o último instante: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.